construção do pensamento de direitos humanos, ela surge como uma reação ao pensamento teocêntrico medieval. É interessante observar que essa construção se dá com base na ideia de que a natureza passa a ser a referência para todas as reflexões políticas e não mais as questões religiosas reveladas a partir de uma determinada fé. Essa construção, ela gira em torno da ideia de um pensamento laico. E o que é que isso interessa para a gente nesse vídeo? Interessa porque o pensamento laico, ele diz respeito à ideia política, a ideia do Estado como poder organizado e a própria ideia de ciência, ou seja, tudo vai girar em torno de como os saberes serão construídos a partir desse momento. Do ponto de vista prático e bem específico, para ficar mais claro, é importante a gente se perguntar contra o que, então, os direitos humanos irão lutar no momento inicial. Primeiramente, a questão do absolutismo. E como a base ideológica do absolutismo era a religião, os direitos humanos vão criticar justamente o absolutismo e essa base ideológica. Por que isso era importante? Porque a religião santificava o absolutismo e colocava o rei absoluto como alguém predestinado por Deus para governar e, logicamente, acima das leis. Dessa forma, direitos humanos vão criticar exatamente essa santificação que colocava o rei como juridicamente responsável perante o ordenamento jurídico. Seguindo essa linha, quais seriam os principais pensadores? Nós podemos pegar, principalmente, John Locke, inglês, Montesquieu, francês, e Rousseau, que é suíço de língua francesa. O que é que eles discutiam? O que é que eles propunham como crítica ao Estado absolutista e à religião? Eles propunham uma ficção filosófica. Eles propunham que deveríamos partir da ideia de que o ser humano surge no estado de natureza e, a partir daí, busca aprofundar e construir a ideia de sociedade. Não cabe aqui analisar cada um desses pensadores, mas, de uma forma geral, é preciso que a gente compreenda que, ao fazer as suas colocações, por exemplo, o John Locke coloca a ideia do direito à vida como inerente ao ser humano. Então, essa visão lockeana, e depois Rousseau com suas próprias propostas, elas quebram a ideia da revelação como fonte do saber, como fonte do conhecimento para a construção da ciência no Ocidente. Desta forma, o que se questiona é se esses direitos, apoiados pelo absolutismo e pela Igreja, não são sagrados ou não deveriam ser assim considerados no plano jurídico, a ideia de que existem verdades por si só comprováveis e que se contrapõem àquelas verdades reveladas que tinham por base o teocentrismo e, portanto, a religião. A historiadora Lynn Hunt coloca com muita clareza que os direitos humanos eles não são considerados naturais, e aí um ponto de mudança interessante que ela aponta, né? Direitos naturais por si só, mas direitos socialmente inseridos. O que ela quer dizer com isso? Que os direitos humanos eles não se separam da discussão política a respeito da construção, instalação e proteção desses direitos. Um exemplo que ela dá é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, e outro exemplo é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, da Revolução Francesa, de 1789. É impossível falarmos de direitos humanos sem nos referirmos a uma classe em especial, a classe burguesa. E por que isso? Porque a burguesia estava se tornando, no século XVIII, a classe hegemônica, a classe dominante, tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista social. Veja, esses direitos humanos que surgem logo são monopolizados pela burguesia e ela não tem nenhum interesse que o povo tenha acesso a eles. De uma forma
muito planejada, a burguesia passa a restringir o povo no acesso a esses direitos. Como seriam essas restrições? Dois exemplos são muito interessantes. Primeiro, o voto, que tinha se tornado um ponto de discussão importante desses direitos, passa a ser restrito em função da renda, surgindo, portanto, o voto censitário. Certo, não era uma novidade, o voto censitário existia em Atenas e existia na Roma Antiga. Mas agora, no contexto de direitos humanos, esse voto censitário acaba sendo um instrumento poderoso nas mãos da burguesia para que ela pudesse excluir o povo das decisões políticas. O voto censitário, para quem não se lembra, é aquele voto definido pela renda de cada um. É interessante e triste ao mesmo tempo que a gente tenha um quadro muito claro quando no século XIX um ministro francês chamado Guizot, questionado a respeito do que o povo deveria fazer para ter acesso político, a resposta que ele deu foi uma resposta muito curta e cínica: enriqueçam. Ou seja, se querem votar, se querem participar dos direitos políticos, que enriqueçam. A reação a esse tipo de pensamento e de postura vem das ideologias anarquista e socialista. Por quê? Porque elas vão questionar justamente isso. As ideias da burguesia, as ideias de direitos humanos prometiam liberdade, igualdade e fraternidade, que era o lema da Revolução Francesa. Mas esse lema não estava sendo cumprido. Esse lema não estava chegando às classes mais pobres. E as propostas justamente dos anarquistas e dos socialistas era o alargamento através da revolução desses direitos. Apesar das propostas socialistas e anarquistas terem encontrado eco em vários setores das camadas menos favorecidas na Europa e no mundo mesmo, o sucesso da burguesia, o poder da burguesia só aumentava, a ponto do período em torno de 1890, 1880 até 1914 ser chamado de a Belle Époque, ou seja, o apogeu da burguesia enquanto classe dominante, principalmente a burguesia europeia. No início do século XX, duas revoluções que incorporam esses ideais sociais fazem sucesso e produzem constituições avançadas. A Constituição Mexicana e a Constituição de Weimar, na Alemanha, pós Primeira Guerra Mundial. Apesar disso, toda a instabilidade econômica, política e social pós-Primeira Guerra acaba produzindo a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial traz um marco definidor para os direitos humanos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a vitória dos aliados que incorporavam Estados Unidos, França, Inglaterra e União Soviética, aconteceu a criação das Nações Unidas. E logo em 1848, a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja, essa Declaração Universal, ela traz toda aquela lógica do pensamento europeu que buscava consolidar os direitos humanos como uma política internacional e não mais um espaço de um país ou outro, de um estado ou outro. Aqui vale a pena ressaltar uma coisa importantíssima. A partir da ONU, a ideia de que um Estado, o que a gente chama normalmente de país, teria soberania absoluta dentro do seu território, dentro das suas fronteiras, ela foi abolida. E no que se refere à América Latina, a Organização dos Estados Americanos foi um avanço para os direitos humanos. Mas é importante a gente fazer análise aqui, e eu vou me socorrer de um pensamento chamado decolonial, ou, para alguns, descolonial. O que significa isso? O pensamento decolonial é um pensamento que busca adaptar as ideias europeias, elas são bem-vindas, elas fazem parte da construção de todo o saber, mas analisá-las dentro da realidade latino-americana. Vamos ver um exemplo importante.
A Europa fala de liberdade, igualdade e fraternidade. Quando nós levamos essa ideia para a América Latina, o que é que nós encontramos? Nós encontramos uma burguesia que ainda tem traços escravistas e, portanto, tem uma visão de que a igualdade é algo inatingível. Olha que ponto interessante. No momento que a classe hegemônica burguesa latino-americana coloca a igualdade como algo inatingível, ela está dizendo que a desigualdade socioeconômica é um dado, é algo que você não pode mudar e é algo que não vale a pena questionar. Qual a importância disso? É que isso acaba desmobilizando a luta popular em busca de melhores condições de vida e desanima alguns setores populares justamente para a consecução desses direitos. Direitos humanos, eu repito, não formam um dado, eles não vêm pronto, eles fazem parte de toda uma construção de luta, de toda uma construção que visa buscar uma sociedade melhor, combatendo as desigualdades. Isso, inclusive, está previsto na nossa Constituição. Uma sociedade justa é uma sociedade que busca efetivamente combater e, pelo menos, reduzir as desigualdades no contexto em que nós vivemos.